Graça e paz. Vamos aprender um pouquinho de história? Estamos próximos de um feriado chamado Corpus Christi, que em latim quer dizer Corpo de Cristo. É um feriado comemorado pela Igreja Católica, onde o alvo dessa comemoração é a Eucaristia. Mas não quero falar de história, vou falar um pouquinho de teologia. Eucaristia para os irmãos da Igreja Católica é a mesma coisa que ceia do Senhor para os irmãos da Igreja Evangélica. E é a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Alguns irmãos entendem da consubstanciação, que é o momento onde o pão e o sangue recebem a presença de Jesus, o corpo e o sangue de Cristo. E há um memorial, que diz que é um lembrete do corpo e do sangue de Cristo derramado por nós. Mas não quero também falar de teologia. Quero dizer algo muito importante para você. Você pode morrer de comer pão, você pode ficar bêbado de tomar vinho, e isso não irá alterar nada na sua vida se realmente você não buscar de Cristo esta transformação. Seja transubstanciação, consubstanciação ou memorial. Isso de nada vai adiantar se você realmente não buscar de Deus o poder do Espírito Santo e ser transformado. O que eu quero dizer é que discípulo de Cristo ou filho de Deus é muito mais do que você participar da Eucaristia, é muito mais do que você participar da ceia do Senhor. É você realmente buscar de Deus, ser filho fazendo a vontade de Jesus. Jesus, certa vez, conversando com os discípulos, ele disse assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade, ou seja, a vontade de Deus. Ser discípulo de Jesus é ser Jesus para o seu próximo. E eu acho interessante, eu acho magnífico, vendo Jesus após a sua ressurreição, onde a Bíblia diz que ele fica 40 dias com seus discípulos, algo tremendo acontece. Vários dos seus discípulos tiveram contato com o próprio Jesus e não o conheceram, não o reconheceram. E um dos textos vai dizer sobre os discípulos a caminho de Emaús, no capítulo 24, verso 16, que diz assim: os olhos estavam impedidos de reconhecer. Os discípulos a caminho de Emaús conversaram quase que 12 quilômetros com Cristo e não reconheceu. Os discípulos a caminho de Emaús conversando com alguém que eles entendiam ser também um viajante, só reconheceram a Jesus no momento do partir do pão. Outro episódio interessante é quando Jesus está conversando com os discípulos em meio à pescaria. Estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Os discípulos pescando conversavam com Jesus achando que era um pescador. Quando é que eles reconhecem a Jesus e sabem que é Jesus? No momento do milagre, onde eles pescaram vários peixes. E não para por aí. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, um jardineiro. Maria Madalena mantém um diálogo com Jesus sem saber que é Jesus, achando que é um jardineiro. Ela só reconhece que é Jesus no momento que Jesus a chama pelo nome. Onde eu quero chegar? Você tem que ser Jesus para o outro. Você tem que ser aquele que representa Jesus aqui na terra. Jesus, falando um pouquinho sobre a separação dos bodes e das ovelhas, ele diz o seguinte: eu vou chamar as minhas ovelhas para o lado e vou dizer: vem, benditos do meu Pai, entrar para a casa que tenho preparado antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E ele vai falando sobre outros exemplos. E os discípulos sem entender, os filhos de Deus sem entender quando é que alimentaram, quando é que deram água. Jesus fala assim: quando um desses pequeninos teve fome e os deu de comer, vocês deram para mim. Quando um desses pequeninos teve sede e vocês deram de beber, deram para mim. Onde eu quero chegar de novo com você? Você deve ser Jesus para os necessitados. Tiago diz assim: prova-me a sua fé sem as obras, que eu vou provar a minha fé através das minhas obras. Eu entendo claramente que a salvação é pela graça, é um dom imerecido que Deus nos dá, mas o testemunho, a prova desta salvação é você sendo Jesus para os outros. E para encerrar, em Marcos 12, 16, verso 12, diz assim: depois disso, manifestou-se em outra forma. O que isso quer dizer, meu querido? Jesus se manifesta a nós de várias formas.
é o bombeiro que te ajuda, é o policial que está ao seu lado, é o eletricista que conversa com você, é o engenheiro que está ali ao seu lado no momento de necessidade, é aquele que está no supermercado e te dá um troco e te dá uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. Seja Jesus para o seu próximo. Não adianta participar de Eucaristia e de ceia se na sua concepção você não é Jesus para alguém. Não adianta você viver uma vida de ilusão indo à igreja se você não é aquele que sente dor com a dor do teu próximo. Não adianta você viver lendo a Bíblia ou orando se você não busca ser Jesus para o necessitado. Quantas vezes você tem conversado com Jesus sem saber que é Jesus na pessoa do próximo? Quantas vezes você tem sido Jesus para aquele que é necessitado? Então, se você quiser comemorar Corpus Christi, ou participar da Eucaristia, ou participar da ceia do Senhor, participe, buscando ser Jesus para o necessitado. Que Deus te abençoe.